A paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje estou aqui com o presbítero Lúcio, com a irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Lúcio. Manuela, Pai do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Manu, irmão Lúcio, sejam bem-vindos, graças a Deus, você também, professor que está aqui. Nós estamos felizes com mais uma dica pedagógica. Amém. E hoje nós estamos aqui com vocês para tratarmos, né, sobre trazermos, na verdade, dicas pedagógicas da lição de número 9, que tem por título A Igreja e o Sustento Missionário. Os objetivos dessa lição são explicar a relação da Igreja de Filipos com o sustento missionário, elencar os princípios básicos do sustento missionário, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária, né? Então, essa lição, na verdade, é uma série de lições também anteriores que nós tratamos, né? Já conversamos sobre sobre essa fala, né, do sustento missionário, de ajudar nesta obra que é tão importante e primordial para que outros povos sejam alcançados, não é verdade? Então, nós estamos aqui, né? Eu quero pedir ao irmão Lúcio para apresentar a sua dica pedagógica para a lição de número 9. Professor, querida professora, a minha dica pedagógica nessa lição, nós poderíamos trabalhar o lado bem prático, né, do sustento missionário. Até porque nós, quando estudamos esta lição, nós vamos fazer parte, entendeu? E tomar parte da aflição daquele missionário, né, que está em determinado país. E que a Bíblia registra que nós devemos ser benevolentes, certo? O versículo 18 de Filipenses, capítulo 4, ele nos diz bastante, né? Assim, tenho recebido e tenho em abundância, estou cheio, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, a igreja, ela deve, sim, entendeu? Se preocupar bastante com os missionários que ela envia. Até porque, quando a igreja vai enviar um missionário, ele tem que fazer também um planejamento, né, acerca de alimentação, acerca de moradia, de transporte, vestimentas e os desafios que esse missionário vai enfrentar com relação a hábitos, uma língua estranha, costumes, e eu acrescentaria mais alguma coisa acerca, né, a saudade do país que ele deixou. E também o apoio que ele deve ter através de cartas, através de orações. Então, a igreja deve também se preocupar com isso. A minha dica pedagógica para a atividade é uma atividade bastante prática e útil para aquele missionário. Primeiro, ele deve fazer uma pesquisa acerca do missionário que a igreja enviou, ou se a igreja não enviou o missionário, ele pode fazer uma pesquisa em cima da lição de número 4, com os missionários Filipe, Paulo, Barnabé ou Pedro. Mas a parte prática da dica pedagógica é, primeiro, fazer esse levantamento, certo? Junto com esse missionário, concluindo aí com uma arrecadação. Para isso, o professor que vai ensinar essa lição de número 9, ele deve, com antecedência, fazer uma convocação dos seus alunos e aí fazer uma arrecadação para enviar para esse missionário. Seria a parte prática da coisa, né? Porque até mesmo uma carta, um envelope, uma mensagem, entendeu? Que ele leva, que ele recebe,
vai ser muito útil, porque quem está distante sente a saudade do seu país, mas ele está enfrentando um desafio que é levar a palavra de Deus em países distantes, diferente de tudo que ele já havia enfrentado, né? Então, essa é a minha dica pedagógica, certo? Me lembrei também da oferta da viúva, né? Lá de Marcos capítulo 12, que os ricos deram do que sobejavam, mas aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha para a obra missionária. Então, Deus se agrada disso. Essa é a minha dica pedagógica. Amém, né? Muito boa a dica pedagógica do irmão Lúcio. E você também pode estar, né, adaptando, organizando cada uma dessas dicas para um momento da aula, né? Agora vamos ouvir a dica da irmã Rosimar. Isso mesmo, Manu. Muito boa a sua dica do professor Lúcio. E nós sabemos, professor, a importância, né, dessa contribuição e dessa ajuda para os nossos missionários. Eu confesso, queridos, que eu estou muito emocionada, agradecida a Deus por este trimestre, né? Nós estamos estudando sobre missões, né? Missões, uma lição maravilhosa, nós temos 14 lições recheadas de coisas maravilhosas da parte do Senhor e de conscientização. Queridos, quando nós falamos de missões, nós não podemos falar apenas de enviar um missionário. Nós temos que trabalhar na turma a importância de trabalhar de como esse missionário vai ser enviado, porque não é apenas o missionário em si, mas a sua família, né, a esposa, filhos, que vai se deslocar, né, para outro lugar. Então, deve ser feito, você pode fazer o seguinte, professor, fazer na sua sala, prepara lá no quadro branco, ou até mesmo uma cartolina, ou utilizando o slide, né, o data show, você que vai ver de acordo com a condição da sua igreja. Então, como vai ser colocada essa dica pedagógica, professor? Você pode fazer um esboço. Como seria este custo para uma viagem missionária? Como seria, né, o que seria necessário para que pudesse ser enviado um missionário? Nós sabemos que o missionário ele precisa de alimentação, ele precisa de roupas adequadas, de acordo com o local que ele vai, né? Ele vai precisar de roupas adequadas. Então, vamos fazer uma lista de coisas e mais ou menos quanto seria para se manter um missionário num lugar, num determinado país. Né? Então, vocês podem até mesmo citar um país, uma cidade, que poderia estar fazendo essa comparação com os seus alunos. E aí, professor, está orientando, incentivando os seus alunos a importância da contribuição com a obra missionária. E, queridos, além dessa dica pedagógica, eu queria sugerir também a você, professor, de fazer uma lista, né, de missionários aqui mesmo, nossos missionários que estão em determinados lugares. Vamos fazer uma lista de oração, até mesmo de contribuição, para que possamos incentivar os nossos alunos e entrar em contato com esses missionários, de ver como é que está a situação desses missionários, até mesmo contribuir de uma forma, né? Então, essa lição, com certeza, vai ser uma lição de reflexão e de ação, né? Que Deus abençoe. É verdade, né? Como a irmã Rosimar, né, o irmão Lúcio falou, bem falou, né, nessas dicas pedagógicas, essa é uma lição que tanto nos desafia a conhecer mais, né, sobre a obra missionária, quanto nos desafia e nos impulsiona, nos inquieta a praticarmos aquilo que estamos ensinando, que estamos aprendendo, né? E dentro disso, mesmo sem combinarmos mais, a minha dica ela vai se concentrar mais no terceiro objetivo, que fala sobre conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. E para isso a ideia é que você entregue a alguns alunos ali algumas bexigas e diga que essas bexigas elas vão representar os missionários, tá? E aí vão pedir para eles encherem, vão pedir para jogar. E eles não podem deixar essas bexigas caírem, mas inevitavelmente, né, ali misturados, ela pode sim vir a cair. E aí, ao final
né? Depois que, quando forem caindo, eles vão saindo ali da brincadeira até que reste, né, um ou dois ou duas pessoas. E aí, no final, você vai lançar a pergunta, né? O que que acontece com o missionário quando alguém deixa de contribuir, né? Então, o que que acontece? E a ideia é, se a bexiga ela representa o missionário, então, se a bexiga caiu, então o missionário ali caiu no sentido de perdeu aquela contribuição, né? Que estava ali jogando ele para cima. Então, perdeu essa contribuição. O que que acontece quando alguém deixa de contribuir com a obra missionária? O que que acontece com os outros contribuintes quando alguns abandonam o sustento que vinha dando a esses missionários, né? E o que que acontece de uma forma geral, né, quando todos, né, veja, começou ali com aquela quantidade de bexigas, então com aquela quantidade de contribuintes que estavam ali ajudando a mantê-los de pé, né, a mantê-los no ar, né? E ali, de repente, começa a cair, né? A deixar de contribuir. E dentro disso, o que é que vai acontecer? Por que essa reflexão é tão importante, né? Dentro do título, né, o sustento missionário, ele é fundamental, como o irmão Lúcio falou, para que essas pessoas, e a irmã Rosimar também, né, estejam ali, né, de fato, não é o conforto em si que se fala, mas que tenha o mínimo do sustento básico, né, das suas necessidades básicas atendidas. E muitas das vezes, né, existem testemunhos, eu já ouvi e conheço alguns, em que as pessoas, né, elas contribuem não só com o missionário, mas elas contribuem com um determinado valor para uma quantidade de missionários, né, e acompanha aquela obra. Mas, muitas das vezes, né, ali por situações adversas, acaba deixando de contribuir. Então, alguns não deixam de contribuir apenas para um, acaba atingindo outros, né? E, normalmente, existem também critérios desse sustento, né? Por exemplo, uma família, é diferente você sustentar uma família, né, ali completa, um valor para uma pessoa que é solteira, né, que está fazendo a obra, né, que faz ali missões, que está em outro local, mas que está solteira. Então, é diferente o valor de se contribuir. E também, quando se deixa de contribuir, essa pessoa vai sentir, de alguma forma, né, ali vai precisar se adequar, e aí é nessa reflexão que a gente precisa fazer os nossos alunos pensarem a importância que eles têm, uma vez que quando nós não vamos, podemos estar orando, mas também se não podemos contribuir, né? Claro que existem aqueles que podem e o fazem, mas aqueles que não podem, podem estar orando para que Deus levante mantenedores para essa obra tão importante, assim como a irmã Rosimar enfatizou. Então, era essa a minha dica pedagógica para a lição de hoje. Irmão Lúcio, o senhor tem alguma consideração sobre essa lição? Poderíamos contribuir, né, orando no final da lição, né, orando pelos missionários, entendeu? Para que Deus, através do Espírito Santo, né, possa alavancar a obra, entendeu? Para que ele possa realizar a contento, né? Porque há um galardão para isso, né? Tanto para o que faz, como para o que o ajuda. Essa é a minha dica. É verdade. Muito bom. A oração, né, nesse processo, a gente vai ver que é fundamental e muito importante. Irmã Rosimar, suas considerações? Querido professor, que Deus possa abençoar a sua aula. Acredito que esta aula vai ser uma aula de reflexão e de ação, como eu já frisei aqui. Que Deus abençoe, professor. Amém. Então, agradecemos à direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui contribuindo para a sua aula, professor. Assim como a irmã Rosimar falou, né? Desejamos uma excelente aula. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras vidas e para continuar ensinando aos seus alunos. Não esqueça de curtir, compartilhar este vídeo, mas também de comentar. Diga como foi essa aula na sua classe ou também sugira dicas que você tem aplicado nas suas aulas.
Desde já agradecemos, desejamos a todos que fiquem com Deus, que Deus continue abençoando cada um de vocês. A paz do Senhor.